Olá, gente, tudo bom? Hoje nós vamos finalizar a nossa parte teórica de função afim, que é a construção do gráfico. Então, nós já vimos tudo que a gente precisa, já aprendemos tudo que a gente precisa para construir o nosso gráfico de uma função afim, porque o gráfico da função afim, ela é uma reta. E sendo uma reta, basta que nós tenhamos dois pontos para conseguir traçar esse gráfico. Então, se vocês não lembram do conteúdo anterior, dá uma revisada nos vídeos, porque vocês vão ver que vai ficar muito fácil essa aula agora do gráfico. A gente já viu que essa reta ela pode ser crescente ou decrescente, e que isso depende do nosso coeficiente angular, né? Se o coeficiente angular, só lembrando aqui, ó, a função f de x igual a x mais b, né? O coeficiente angular é esse aqui, que acompanha a variável x. Quando esse coeficiente for maior do que zero, nós vamos ter uma função crescente. O que significa isso? Nós vamos ter uma função crescente. Significa aqui que eu tenho o eixo x, vou colocar o eixo y também para ficar mais fácil de vocês visualizarem, o eixo y. Quando a função é crescente, significa que o nosso gráfico está saindo aqui do negativo no y e está indo para o positivo no y. Então, aqui, ó, com relação ao y, negativo, e aqui para cima, positivo. Isso é uma função crescente. Quando o a for menor do que zero, a função é decrescente. E aí a gente tem o contrário, a gente tem o eixo y, o eixo x, deixa eu trocar a cor de novo. E aí eu tenho o contrário, a função sai lá do positivo no y e vem decrescendo para o negativo. Tem outras maneiras de a gente definir isso, tá? Eu estou mostrando graficamente o que acontece. Isso tudo já foi explicado para vocês. Nós temos um ponto também que é importante, que é o nosso coeficiente linear, esse aqui. Nosso coeficiente linear, ele indica onde o nosso gráfico vai cortar, vai interceptar o eixo y. Então, esse pontinho aqui e esse pontinho aqui é o nosso coeficiente linear. Como nós precisamos apenas de dois pontos, um a gente já tem na função, que é o coeficiente linear. Basta calcular mais um. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei 3 passos que a gente precisa para calcular para construir o nosso gráfico. Na verdade, a gente precisa de 2, eu coloquei um só para a gente ter certeza que a gente está no caminho certo, tá? Então, tem essa função aqui, 2x de menos 4. Esse primeiro passo é aquele para a gente ter certeza que a gente está montando o gráfico certo, tá? Se vocês não fizerem ele, vocês conseguem montar o gráfico do mesmo jeito. É o coeficiente angular, porque ele indica se a função é crescente ou decrescente. Nesse caso aqui, como é maior que zero, a função é crescente, o que significa que o nosso gráfico ele vai estar assim. Então, se por um acaso a gente marcar lá no gráfico, no plano cartesiano, e ele começar a ficar dessa forma aqui, tá errado, porque é uma função crescente. Então, a gente já sabe como é que vai ser a cara desse nosso gráfico. O segundo passo, coeficiente linear, é aquele ponto que a gente não calcula, né? Já está aqui o coeficiente linear menos 4. Então, o ponto que a gente vai marcar no eixo y é 0 e menos 4. Por que 0 e menos 4? Porque o nosso ponto é assim, x e y. Então, como esse aqui é onde intercepta o eixo y, ele tem que ficar aqui na segunda coordenada. E aí, o nosso segundo ponto, que na verdade vocês podem calcular de outras maneiras, a gente pode usar a raiz da função. Quando a gente faz f de x igual a zero. Então, f de x igual a zero transforma essa função numa equação. E numa equação simples do primeiro grau, onde a gente deixa as variáveis de um lado e passa os números para o outro. Então, esse menos 4 aqui, ó, ele vai lá para o outro lado. Como está diminuindo, passa somando. O 2 está multiplicando o x. Qual é a operação inversa da multiplicação? Divisão. Então, x é igual a 2. X igual a 2, a gente marca no eixo x. Por quê? Porque eu tenho o x2
e o f de x, que é o nosso y, igual a 0. Deu para entender? 3 passos. Então, nós vamos voltar para esses exemplos aqui. Eu não vou fazer todos eles passo a passo, senão o vídeo vai ficar longo, mas nós vamos fazer todos eles no gráfico. Eu vou montar o gráfico deles lá no GeoGebra para vocês saberem se vocês fizeram certo ou não, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar pelo primeiro, tá? Esse primeiro aqui a gente vai fazer. Então, o primeiro passo qual é? Coeficiente angular. O nosso coeficiente angular é igual a 5, que é maior que 0, então a função é crescente. Se a função é crescente, ela vai estar desse jeito aqui, vai ter essa cara. O segundo passo é a gente olhar o coeficiente linear, que nesse caso aqui é menos 3. Então, lá no eixo y, o gráfico vai interceptar o eixo y aqui, ó, no 0 e no menos 3. Então, no eixo y eu vou marcar o pontinho menos 3. E, por fim, eu vou calcular a raiz quadrada, que é quando eu faço f de x igual a raiz quadrada. A raiz da função, que é quando eu faço f de x igual a 0. Então, eu tenho 5x menos 3 igual a 0. Equação do primeiro grau. 5x é igual, tá diminuindo, passa para o outro lado, somando. Esse 5 aqui está multiplicando, qual é a operação inversa? É a divisão. Vamos transformar esse número decimal para ficar mais fácil de marcar no gráfico. Vou fazer uma vez só essa conta. Acho que eu já devo ter feito, mas vamos lá. Concurso a gente não usa calculadora, vocês têm que saber resolver. 3 dividido por 5 não dá. Então, a gente acrescenta uma dezena aqui, vira um número decimal. Se quiserem saber o porquê, gente, vocês vão ter que procurar em outro vídeo, senão vai ficar muito longo. 30 dividido por 5 dá 6 e não sobra nada. Então, 0,6, tá? Também não vou ficar fazendo todos esses decimais junto com vocês, não, tá? Essa continha de divisão aí vocês têm que saber fazer. Isso aqui a gente vai marcar no eixo X. Então, vamos lá. Deixa eu escolher uma outra. Eu vou escolher essa daqui. Porque ela é... O nosso coeficiente angular vai ser negativo. Então, vamos lá. Primeiro, coeficiente angular é menos 1. Que é menor que 0, então a função é decrescente. Se é decrescente, o gráfico já vai ficar com essa carinha aqui. Segundo, coeficiente linear, 4. Ou seja, lá no eixo y, eu vou marcar o pontinho 4, né? Vou ter o 0 e o 4. E a nossa raiz já ia falar raiz quadrada de novo. A nossa raiz da função vai ser menos x mais 4 igual a 0. Já falei várias vezes com vocês que quando a minha variável é negativa, eu prefiro passar ela lá para o outro lado, porque a gente acaba com o problema de ter que multiplicar por menos 1 depois, porque eu quero saber o valor do x e não de menos x. Então, eu vou deixar o 4 aqui quietinho. Quando eu passo lá para o outro lado, eu tenho x. 4 igual a x é a mesma coisa que x igual a 4. Só vou colocar aqui porque eu sei que tem aluno que tem problema para enxergar isso. Então, tá aqui. Esse ponto eu vou marcar no eixo x, que na verdade é o ponto 4 e 0, tá? Deixa eu até colocar aqui. 0,6 e 0. E aí eu vou fazer mais uma, porque eu acho muito interessante, que é essa daqui. E aí eu tenho, primeiro, coeficiente angular, que é 11, certinho, maior que 0, função crescente, então o gráfico tá desse jeitinho. Coeficiente linear, segundo passo. Não aparece coeficiente linear, se não aparece, ele é igual a 0. Então, eu vou ter no eixo y o ponto 0, que na verdade vai ficar a nossa origem, né? 0 e 0. Origem. E quando eu for calcular a nossa raiz, olha que interessante, eu vou ter 11x igual a 0. O 11 está multiplicando, passa para lá dividindo. E eu tenho 0, ou seja, no eixo x, eu também vou marcar o 0, ou seja, origem de novo, 0, 0. Por que isso é tão interessante? Porque eu vou ter só um único ponto.
que é o ponto 0, 0. O ponto lá na origem, só um. Como é que eu vou traçar uma reta só com um ponto? Então, aí vocês vão ter que pensar numa outra maneira. Qual outra maneira a gente pode fazer? Vocês vão escolher um valor qualquer para o x e substituir aqui na função. Por exemplo, sei lá, vou botar x igual a 1. Quando eu faço x igual a 1, f de 1 vai ser 11, e aí no lugar do x eu coloco o 1. Então, quanto que é f de 1? 11. Então, eu tenho o ponto x igual a 1 e y igual a 11. Agora sim, tenho dois pontos diferentes. Vamos prosseguir para a gente construir esse gráfico. Aqui eu estou com o GeoGebra. Calma aí. Deixa eu voltar, vamos lá. Aqui eu estou com o GeoGebra, tá vendo? Deixa eu fechar a apresentação, que fica mais fácil da gente visualizar o programa. Tá aqui o nosso GeoGebra, que vai nos auxiliar nessa construção do gráfico. Então, vamos lá. Deixa eu deletar esse pontinho aqui que criou sem eu querer. Coloquei as funções aqui, tá vendo? Então, eu tenho... Vou pegar aqui para marcar os dois pontos. Eu tenho f de x igual a 5x menos 3. Vocês se lembram dessa função? A gente calculou, vou voltar aqui para vocês. Ó, nós temos o eixo y menos 3 e no eixo x 0,6. Então, vamos lá. Eixo y tá aqui, menos 3. E o eixo x, eixo y menos 3 aqui embaixo. E o eixo x, 0,6. Então, vamos lá. Deixa eu só arrumar esse pontinho para ficar no 0,6 certinho. Então, tá aqui o nosso gráfico. Aqui ele mostra a função. Não tá dando para entender, né? Deixa eu arrumar aqui a maneira como ela tá escrita em forma de equação. Eu vou escrever em forma de função para ficar mais fácil para vocês. Então, tá aqui, forma de função. Tá aqui, olha. Marquei o ponto menos 3, o 0,6 tá aqui, 5x menos 3, que foi a nossa função. E aí, vamos para o próximo. Eu vou apagar essas funções, essa função, e o próximo foi esse aqui, né, que a gente fez. Eu vou fazer primeiro o que a gente fez, depois a gente faz os outros. Foi menos x mais 4. Então, eu tenho o 4 no y, vou marcar aqui o 4 no y, e a nossa raiz, que foi menos 4. A nossa raiz que foi 4. Então, tá aqui. Lembrando que, ó, o coeficiente linear aqui, angular aqui, ele é negativo. Então, a função tem que ser decrescente. Aqui aparece em forma de equação, vou mudar para vocês, para aparecer a função, para vocês saberem que nós fizemos o gráfico certo, para poder comparar com a nossa função ali. Então, a função era menos x mais 4, tá aqui, menos x mais 4, certo? Agora, eu vou fazer a última 11x, que a gente já tinha calculado, mas o gráfico não dava para a gente montar só com os gráficos, com os pontos que eu tinha, porque o coeficiente linear aqui é 0. Então, eu marco aqui no 0. E a nossa raiz é 0, então eu marco aqui no 0. E aí?
Olha aqui como é que fica a nossa reta. Eu não sei para onde que ela é. Eu sei que ela é crescente, né? Porque o coeficiente angular é positivo. Então, ela não pode vir para cá. Então, ela vem daqui para cá. Mas qual dessas retas aqui ela é? Qual dessas? Como é que eu vou saber? Aí foi o que eu falei com vocês. Vamos fazer o quê? Colocar mais um ponto. E eu chamei o x de 1 e o y virou 11. Vamos ver se eu consigo puxar aqui para colocar lá no 11. Deixa eu arrumar esse aqui. Vou editar aqui. É complicado porque eu tô dentro do PowerPoint, tá? Aí por isso que não fica direito. Vamos lá, 11. E aí nós temos a nossa função, tá? Vou colocar aqui para vocês, tá? Em forma de equação. De novo, vou trazer para a função só para vocês verem que a gente montou certo. Tá aqui. Vai para lá em cima, tá? Ó, vou trazer para vocês aqui o gráfico. Olha aqui, o pontinho que a gente marcou era esse aqui, tá? O A e o B é esse daqui. Deixa eu marcar aqui, ó, B. Tá vendo? São os nossos dois pontinhos. Vocês poderiam escolher 2? Poderia, só que aí ia ser 22. Ia vir aqui pra cima, ó. Ia vir nesse ponto aqui. Tá? Então, a ideia, quando a gente tem um coeficiente angular muito alto, é escolher números pequenos, senão o gráfico fica muito grande. Vamos fazer só mais dois pra gente ver, né? Vamos fazer esses dois, aproveitar que tá no GeoGebra, que é rápido. Eu vou marcar, escrever já a função para vocês, pra gente não ter que ficar fazendo conta. Então, eu vou colocar aqui f de x igual a menos 2x com menos 7. E aqui já aparece, olha, vamos descobrir quais são esses pontos. O coeficiente linear está aqui, é o menos 7. E aqui eu tenho a nossa raiz. Tá vendo? A nossa raiz, que é menos 3,5. Vou botar outra função, deixa eu deletar essa para não ficar muita coisa aparecendo. A última função que a gente tem ali, f de x igual a 2x mais 3. Então, tá aqui. Esse 3 é o nosso coeficiente linear, a gente marca aqui. E aqui é a nossa raiz. Qual é a raiz? 1,5, tá? Então, preste atenção aí, na hora que vocês forem fazer o cálculo. A raiz é 1,5, tá bom? Deixa eu aproximar aqui para vocês. Então, nós temos aqui o nosso gráfico. 3 e menos 1,5. Menos 1,5, perdão. Eu espero que vocês tenham entendido. Com o GeoGebra fica mais fácil de eu mostrar isso para vocês. E só voltando aqui para os passos, como é que a gente faz para resolver, para reforçar? Então, coeficiente angular, só para a gente ver como é que é a cara dessa função. Coeficiente linear para a gente ter um ponto no eixo y. E raiz da função para a gente ter o ponto no eixo x e conseguir traçar o nosso gráfico. E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Tentem fazer passo a passo as funções que eu não fiz para ver se vocês conseguem. E tentem montar o gráfico vocês também, tá? Porque olhando no GeoGebra é simples. E eu preciso que vocês montem para vocês saberem fazer o plano cartesiano. Vocês vão revisar tudo que eu já expliquei. O plano cartesiano, que a distância tem que ser a mesma. Vocês vão olhar os coeficientes, a raiz da função e vou construir o gráfico. Então, uma revisão de tudo que vocês viram. Até o próximo vídeo, gente.